Oi, gente, hoje eu estou passando aqui. Opa, a luz piscou assim, tipo um remix. O que eu quero fazer aqui hoje, enquanto eu faço a minha make do meu dia, eu já passei uma espuma de limpeza, um hidratante, tá tudo certo aqui. Mas eu estou aqui, na verdade, pra gente bater um papo. Tem algumas coisas sobre mim que eu quero compartilhar com vocês. Eu, na verdade, sou uma pessoa muito difícil de abrir as minhas questões pessoais, mas hoje eu estou disposta a criar essa conexão, mostrar pra vocês quem realmente é Cris Amberlan, quais são os fatos mais marcantes, quais são as minhas dores, minhas angústias, minhas superações, e é por isso que eu decidi fazer esse vídeo aqui. Quero contar pra vocês, em especial, a minha síndrome do abandono. Por que que eu tive essa síndrome? O que aconteceu que marcou tanto isso na minha vida? Tudo isso você vai encontrar hoje aqui nesse vídeo. E eu tô aqui, ó, de cara lavada. Senhor, vamos começar logo esse negócio. Então, galera, como tudo começou e eu identifiquei essa síndrome que eu tive de abandono. Quando criança, os meus pais se separaram, acho que eu tinha 1 ano de idade, mais ou menos, 1 e pouquinho. Meu pai foi embora de casa. Eles tiveram um relacionamento, assim, complicado, realmente. Mas depois meu pai voltou. E eu tive uma adolescência maravilhosa, super aconchegante. Meu pai é carinhoso, o meu pai, ele é super melosão. E que filha que não gosta de ter a atenção do pai, né? Então, foi assim uma infância muito boa, muito gostosa. E quando eu tinha 9 anos de idade, eu estava assim super apegada. Meu pai era o amorzão da minha vida. Aí meu pai resolveu ir embora, o relacionamento deles não deram certo. Eu era só uma criança, não tinha como eu entender, né, essas questões que eles viviam, por que não dava certo, por que ele estava indo embora. O que eu senti naquele momento, quando ele chamou a gente no quarto, eu lembro da cena perfeita, foi uma das cenas mais marcantes na minha vida. Ele chamou eu, minha mãe e minhas irmãs no quarto e falou: olha, eu tô indo embora, eu tô deixando sua mãe, vocês vão ficar aí nessa casa, mas não deu certo, eu estou indo embora, a partir de hoje não moro mais aqui com vocês, vocês vão ficar com a sua mãe. E naquele momento eu não entendia nem que era relacionamento, muito menos que não estava dando certo. Então, o meu sentimento naquela hora, ao ver meu pai sair andando, colocou uma mochila nas costas e saiu andando. O que eu senti naquele momento é que eu estava sendo abandonada pelo amor da minha vida, pelo meu grande amorzão. Era o único sentimento que eu tive e que eu carreguei por muitos anos. Ai, gente, eu até, ó, fico emocionada. Esqueço de me maquiar, né? Pelo amor de Deus. Calma, foca aqui. É muita emoção, mas vamos lá, né, gente? O objetivo aqui não é a maquiagem hoje, é bater um papo com vocês, mas eu ainda vou vir aqui trazer um vídeo falando sobre uma make rápida de 10 minutos para o seu dia a dia, para você não ter mais desculpas de falta de tempo. 10 minutinhos é o que a gente perde, sei lá, navegando, olhando o celular, repetindo coisas que já viu. Então, dá pra fazer a make do dia a dia sim. Mas, voltando à minha história, esse foi a minha primeira situação onde eu me senti abandonada. Acho que meu pai nem deve fazer ideia do sentimento que ele passou pra mim. Ele só queria se livrar da sua dor, mas causou em mim, uma filha que era super apaixonada, sou ainda, né? Mas naquela fase foi muito, mas muito difícil resolver isso. Então, a minha segunda situação, é muito forte isso, gente, que eu tô falando. Depois de tempo, consegui fazer a ligação das coisas. É muito forte, é muito impactante na minha vida. Ainda bem que Deus me deu essa visão para identificar o que realmente é, como eu me sentia e como eu deveria me libertar desse sentimento para conseguir caminhar. E é por isso que eu resolvi
compartilhar com vocês, porque às vezes alguém também sofre com essa mesma questão e o problema não está em você. Assim como eu descobri, eu cheguei a pensar que o problema estava em mim. E não é. São circunstâncias da vida que a gente tem que aprender a administrar, a filtrar as coisas boas, eliminar as coisas ruins. E assim foi. Então, a minha segunda situação com essa crise do abandono foi quando a minha mãe foi embora. Minha mãe, na verdade, hoje eu entendo mais, ela sofreu muito e ela sofreu muito com a separação do meu pai, ela se sentia sozinha. E num certo dia, ela conheceu alguém e foi embora morar com essa pessoa. Eu morava com minha mãe e, ó, analisa bem a situação. Eu fazia faculdade, trabalhava no consultório odontológico. Eu ganhava R$350 e pagava 320 de faculdade. Então, me sobrava R$30 para viver. E minha mãe olhou para mim e falou, eu não aguento mais essa vida, eu estou indo embora. Foi embora para outra cidade, não era longe, mas eu sofri demais com essa situação, porque eu não tinha como solucionar os meus problemas sozinha, nem financeiro, nem emocional, porque às vezes a gente tem um problema financeiro, mas as maiores sequelas que ficam na vida da gente são os problemas emocionais, e isso foi fortíssimo na minha vida, nessa situação. Eu estava no primeiro ano de faculdade, eu não queria parar a faculdade porque eu era muito apaixonada, fiz pedagogia, e eu não queria trancar a faculdade, mas eu também não tinha onde morar. Eu não tinha pra onde ir, não tinha o que fazer. Simplesmente eu fiquei perdida, sem chão. Mas o pior nisso tudo, além de eu ter que solucionar problemas financeiros, além de eu ter que repensar a vida sem a minha mãe, o sentimento que eu senti naquele momento era o de abandono. A pessoa que eu mais amo, mais amava e mais amo na vida é a minha mãe. E eu vi ela indo embora, ela virando as costas e tocando a vida. Aí eu cheguei a pensar que o problema estava em mim, que as pessoas que eu amava, elas me abandonavam. Olha que forte isso. Já cheguei a pensar que eu era uma pessoa que não podia amar, porque o meu amor afastava as pessoas. Olha só, que ponto eu cheguei. Essa foi a segunda situação fortíssima e marcante que eu vivi com relação ao abandono. Ai, meu Deus, a maquiagem. Tô esquecendo aqui, né? E o meu terceiro episódio é que eu me casei e o casamento não deu certo. Fui trocada por outra pessoa. Então, automaticamente, qual foi o sentimento que veio até mim? De que eu estava sendo abandonada. Aí chegou uma fase da vida que eu comecei a perguntar para Deus, mas qual o problema comigo? Será que eu sou uma das pessoas que não pode amar porque as pessoas que eu amo dão um jeitinho de me abandonar? Onde será que eu tô errando? O que eu tô fazendo de errado? Eu preciso alinhar aqui, descobrir, porque eu me senti muito abandonada. Isso virou uma síndrome do abandono, que eu relacionei ao amor. Não posso amar mais ninguém, acho que eu não vou amar ninguém mais, porque essa pessoa vai dar um jeito de me abandonar. Tô aqui tentando abrir um lápis novo, não tá dando certo. E isso me afetou bastante, eu comecei a ficar deprimida, eu comecei a me desvalorizar, me autodesvalorizar, porque eu era abandonada, eu podia fazer o que fosse, eu podia tirar as melhores notas na faculdade, eu podia ser educada para os meus pais, eu podia ser fiel no casamento, eu podia fazer o que fosse, nada era o bastante porque eu seria abandonada. Então, isso me deu uma forte crise de identidade e eu comecei a pensar, por que as pessoas me abandonam? Por que eu tenho que ficar sozinha? Foi, assim, muito impactante na minha vida, até que um certo dia, em um momento... Ai, deixa esse lápis pra lá, meu Deus. Tá tão gostoso conversando que eu tô até sem conseguir abrir o lápis. E um dia orando, Deus me mostrou através de um louvor super lindo, é de arrepiar. Esse louvor é um dos meus favoritos por causa dessa experiência que eu vivi. E o louvor dizia assim: eu sempre te amei, e andar sozinho nunca te deixei. Nos meus braços eu te
maravilhoso. A partir desse momento, eu comecei... Ai, tô arrepiada mesmo, gente, de verdade. De verdade, porque é muito impactante pra mim pensar sobre isso. E eu cheguei numa fase, depois que eu me senti amada por Deus, porque eu acho que o segredo está nisso, você se sentir amado, você entender que a sua identidade, a sua essência está totalmente ligada a Deus e que pode acontecer tudo nessa vida, mas que Ele nunca vai te abandonar, Deus nunca te abandona. Foi assim que eu me senti, completamente abandonada, até eu ver e sentir o amor verdadeiro de Deus. A partir desse momento, eu não tive mais a melancolia, a autocomiseração de me sentir incapaz. Foi ali que eu identifiquei o meu valor, foi ali que eu comecei a analisar que em Cristo eu sou uma pessoa melhor, eu sou uma pessoa verdadeira, eu sou uma pessoa única. E foi muito forte. Através de um louvor, a minha mente se abriu, assim, eu mudei completamente. Uma flor que estava fechada, ela se abriu. E foi assim que eu consegui a superar. Eu precisei olhar cada situação de forma diferente. Eu comecei a pensar como meu pai estava se sentindo, como a minha mãe estava se sentindo, por que que eles foram buscar refúgio, por que que eles só, todos na verdade, só estavam tentando encontrar condições melhor de vida para ser feliz. O problema estava em mim, em vincular isso ao amor, em vincular isso aos abandonos e não necessariamente à atitude deles. Eu sei que cada pessoa tem uma motivação diferente na hora de tomar suas decisões. Eu não sei você como mãe, como você agiria, você como pai, como você agiria, você como esposo, como você reagiria. Tudo isso depende da visão de que cada um tem sobre família, sobre construção de família. E não cabe a mim julgar nesse momento as motivações dele. Hoje o que eu vejo é que eles estavam procurando melhorias na sua qualidade de vida e não tinha necessariamente a ver comigo. Eu sei que meu pai me amava, eu sei que minha mãe me amava. Marido já não sei dizer nada porque é complicado, né? Mas o que eu quero dizer que não é porque o meu pai foi embora que ele deixou de me amar. Não é porque minha mãe foi embora que ela perdeu a admiração por mim, que ela não me vê como uma mulher honrada, virtuosa. Hoje a gente já teve a oportunidade de conversar sobre isso e eu entendo o ponto de vista dela. Mas eu queria contar pra vocês essa situação porque às vezes a gente atrai uma outra versão da história e isso leva a gente à vitimização, à autocomiseração e com esse sentimento de coitadinha, a gente não consegue romper barreiras. A gente vai ter que se encontrar verdadeiramente com o problema, visualizar, resolver e dar um passo significativo. Foi isso que eu fiz, né? Depois que eu me senti amada por Deus, porque esse é o princípio de todas as coisas. Enquanto você não enxerga Deus na sua vida, o que Ele é capaz de fazer, como Ele é capaz de te amar, você não consegue solucionar os seus problemas. Essa é a verdade sobre mim. É uma situação bem marcante na minha vida, algumas situações marcantes. Hoje eu já me sinto uma pessoa melhor, que quer ser a sua melhor versão todos os dias. Gente, tô nem acreditando que eu tô aqui contando isso pra vocês, porque falar da minha vida pessoal é algo muito difícil, muito mesmo. Eu não costumo me abrir, eu sou mais de ouvir do que de me expor, mas eu acho que essa expressão de sentimento, expor o que você pensa, demonstrar sentimento é algo muito significativo. O dia que o meu padrasto faleceu, algo recente na minha vida, foi ali que eu descobri a necessidade de demonstrar melhor os sentimentos. Ele teve uma doença muito forte, muito severa, que levou à morte muito rápido. E o que eu pensei? Eu tive mais convivência com o meu padrasto do que com o meu pai, então a gente tinha um vínculo muito forte. E eu nunca disse pra ele o quanto eu o amava, o quanto eu era feliz por ele ter feito minha mãe tão feliz, por ele ter respeitado minha mãe, respeitado as suas filhas. Então, o que eu aprendi ali no velório, naquele momento de sofrimento, porque a Bíblia diz que no velório a gente começa a refletir. E eu refleti muito a necessidade da gente demonstrar mais os nossos sentimentos, se expressar melhor. Não basta eu amar ele, eu tenho que mostrar isso pra ele, senão isso não muda nada. Então,
que essa demonstração de sentimento, de carinho, de amor, de preocupação, de querer o bem do próximo, possa ser mais expressada, tanto por mim quanto por vocês. É isso, meus amores, roubei o tempo de vocês hoje, não terminei maquiagem nenhuma, mas vou terminar. Mas a mensagem que eu queria passar é essa: às vezes você sofre algum abandono culpando outra pessoa e você nem percebe que o problema está em você, em enxergar a vida por um outro ângulo, certo? Um super beijo e até o nosso próximo vídeo.